saber falar inglês é uma das necessidades mais importantes do mundo de hoje. Mas muitas pessoas acabam passando meses, até mesmo anos, treinando, estudando em escolas tradicionais e ao final de tudo não são capazes de se comunicar em inglês, levando a traumas e até mesmo pavor só de ouvir a palavra inglês durante muitos e muitos anos. Agora, você quer aprender realmente a falar inglês de verdade e de uma forma muito mais rápida do que um curso tradicional? Então fica e assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu vou mostrar para você como você pode falar muito mais rápido. Ok, pessoal, então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a importância de você falar inglês. E depois, ao final, eu vou te dar algumas dicas de como você pode melhorar o seu inglês de forma muito mais rápida do que um curso comum, um curso que a gente já conhece há muito tempo e que muitas vezes acaba não sendo suficiente para a gente conseguir se comunicar em inglês. Então, a primeira coisa que você precisa saber é por que você tem que falar inglês e como você aprende inglês de verdade. Então, para quem já viu essa série de vídeos aqui no canal, sabe muito bem que eu expliquei lá no início, tem 4 habilidades. Você tem o listening, você tem o reading, você tem o speaking e você tem o writing. Então essas 4 habilidades juntas são elas que vão ajudar você a poder falar inglês corretamente. E é aquilo que eu expliquei nos vídeos anteriores, que é o seguinte: quanto melhor você for na compreensão auditiva, que é o listening, e na leitura, que é o reading, essas duas vão facilitar as outras 2 habilidades, que é o speaking e o writing, que a gente chama o listening e o reading de habilidade input, ou seja, é através delas que você recebe a informação, output, que é o speaking, e o writing, que é onde você vai demonstrar tudo aquilo que você aprendeu, tá? Basicamente, resumindo bastante, é isso. Então, speaking é a habilidade mais importante de todas, porque é através dela que você vai demonstrar tudo aquilo que você aprendeu, tudo da forma que você absorveu o conteúdo, você vai se comunicar e você vai falar. Então, essa é a habilidade que você tem que mais se concentrar de todas elas que eu acabei mencionando, é o speaking. E para você melhorar o speaking, você tem que treinar bastante primeiro o listening, depois você treina o reading, e aí eu garanto a você que o seu speaking e o seu writing vão ser bem melhores. O mais importante é que a gente aprenda o inglês da vida real. Muitas vezes a gente aprende livros, conhecimentos que acabam não sendo usados na vida real. Então o mais importante agora é a gente aprender inglês para que a gente possa se comunicar de verdade no dia a dia. Então a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: aprendam expressões e não palavras soltas. Mas como assim, Thiago? Quando a gente está aprendendo inglês, a gente começa a aprender sempre palavras tipo book, yellow, white, e a gente vai aprendendo essas palavras soltas para a gente ir formando aos poucos algumas expressões. Só que, às vezes, quando a gente está na nossa caminhada do inglês, a gente se depara com algumas coisas do tipo assim: car yellow. A gente fala car yellow. Só que o certo seria yellow car. E muitos alunos pensam, pô, mas eu tô falando do carro e eu tô falando do amarelo, a gente fala car yellow. E não yellow car. Então, porque essas pessoas normalmente costumam estudar palavras soltas e acabam não estudando a expressão completa e não entendendo que no inglês é mais fácil você aprender expressões do que as palavras soltas. Vou te dar outro exemplo aqui para poder ficar mais fácil. Sabe quando a gente fala take a picture? Então, muitas pessoas não falam assim, pô, Thiago, mas não é do a picture? Ou make a picture? Esse é o caso de você não estudar as expressões. Quando você pensa em expressão, você precisa pensar em take a picture, que é quando você quer tirar uma foto, e é a expressão que você vai utilizar e ponto, acabou. Ah, Thiago, mas como é que eu conjugo, como é que eu formo e tal? Não se preocupa com isso na hora que você estiver falando. Se preocupa em
Aprender a expressão e não a palavra. A segunda coisa que eu tenho para falar com vocês é: não se concentre tanto na gramática. Pô, Thiago, mas peraí, se eu preciso falar inglês, eu tenho que saber montar a frase da gramática. Sim, você precisa. Mas não se atente tanto a regras gramaticais no início que você está falando. Porque muita gente acaba se frustrando porque acha que toda frase em inglês tem que ser exatamente como está na gramática. Eu tenho que formar todas as frases exatamente como está na gramática. Perceberam o que eu fiz aqui? Existem pessoas que não são flexíveis com regras, que tem que saber e tem que ser aquilo ali, pronto, acabou. E na verdade o inglês não é isso. Posso te contar um segredo? Nem mesmo os nativos seguem a gramática muitas vezes. Oh God, please, no! 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 A gente não comete vários erros gramaticais e isso é totalmente permitido porque a gente está falando e se comunicando. É exatamente a mesma coisa. No inglês, a gente precisa seguir esse tipo de coisa. Não se atente tanto à gramática. Se atente mais às expressões que você precisa fazer e a forma que você está se comunicando. Ok, então a terceira dica que eu tenho para dar para vocês é a seguinte: falar com você mesmo. Hã? Como assim, Thiago? Tá maluco? Bebeu alguma coisa? Calma, tem tudo a ver com o que eu tenho para falar com você. Então, falar com você mesmo é basicamente esse exercício aqui que eu tô fazendo. Eu tô aqui na frente da minha câmera, tô olhando aqui para vocês e eu tô conversando com vocês. Mas eu não tenho nenhum de vocês aqui perto comigo. Eu adoraria, mas no momento a gente não pode fazer isso. Mas é um exercício também, então eu estou treinando aqui com a câmera, falando com vocês, mas também eu estou conversando comigo. Eu estou falando comigo mesmo. E quando você decide treinar a fala em inglês, é importante esse exercício. Para você primeiro se ouvir, você saber como você está montando as expressões na sua cabeça, como você dialoga, como você se expressa, tanto em português como em inglês também é importantíssimo. Então eu vou te dar uma dica aqui bem simples. Faz o seguinte, pega o teu livro didático que você tem aí na casa. Se você não tiver livro didático, você pega algumas frases, pode escrever num pedaço de papel as frases que você quer dizer. Começa com hi, hello, how are you? Escreve isso num pedaço de papel, tá? Coloca isso escrito. Vai para frente do espelho que você tem em casa, seja aquele espelho de banheiro, seja espelho de para você poder fazer maquiagem, o que for. Mas vai para frente de um espelho e começa no início a ler aquelas frases e fala em voz alta. Quanto mais você fizer isso, mais confiança você vai ganhar. Isso vai ajudar a você colocar as frases dentro da sua mente e você vai começar a falar com mais desenvoltura, com mais coragem e com mais determinação. Então parece bobo, mas isso é um exercício importantíssimo. Você poder falar com você mesmo, você se ouvir, você se escutar falando inglês. E olha, eu vou te dizer, isso também é motivacional, tá? Porque conforme você vai falando, você vai melhorando aos poucos, aquilo vai te enchendo de orgulho dizendo, eu consigo falar, eu consigo dizer essa frase que era tão difícil. Então isso ajuda. E a quarta dica que eu tenho para você é o seguinte: se exponha a ambientes que falem inglês. Pô, Thiago, mas eu não tô, por enquanto, ainda não tô saindo de casa, né? Por causa de tudo que a gente está vivenciando, né? Como é que eu posso fazer isso? Simples. Tudo que você tem a fazer é o seguinte: você usa no seu computador ou no seu celular, coloca alguma coisa que esteja em inglês. Então, se você vai estudar inglês, por exemplo, começa a colocar uma música ali que esteja em inglês. Ou então, se você está estudando, coloca algum jogo em inglês para rodar, que alguém esteja falando inglês, uma série, um filme, um seriado, um talk show, o que for, para você colocar ali de fundo. E fica estudando 10, 15, 20, 30 minutos por dia fazendo exatamente isso. Quando você vai ver no final do mês, você vai ver que o teu contato com a língua aumentou demais. O que é esse exercício? Esse exercício é o que a gente chama de imersão. A gente consegue criar artificialmente uma forma da gente estar dentro de um lugar onde só se fala inglês o tempo todo. Sabe quando você vai no seu curso de inglês e você fica por 1 hora?
o máximo ali de inglês é exatamente essa ideia. Você está imerso num lugar onde somente se fale inglês. Quando, por exemplo, tem muitas pessoas que decidem viajar, é essa a ideia, estar imerso dentro da língua. Mas você não precisa gastar um centavo para fazer isso. Você pode fazer isso da sua casa mesmo. E quanto mais você fizer, melhor vai ficar o seu inglês e melhor você vai falar. E a quinta e última dica que eu tenho para você é o seguinte: é aprender profundamente. Como assim, Thiago? Aprender profundamente significa não se basear em apenas aquilo que você aprende. Então, vou te dar um exemplo bem básico. Se você está fazendo aula de inglês uma vez por semana e você tem ali a aula de inglês que você pode conversar com o seu professor, que você pode treinar, aprender profundamente significa achar que aquilo não basta. É você ir além daquilo que você aprende. Então, se você tem aula uma vez por semana, você vai caçar outras coisas para você aprender. Você vai estar imerso em aplicativo, você vai fazer exercícios com música, você vai fazer fill in, você vai fazer drill, você vai fazer repetition. Enfim, não basear somente naquilo que você aprende. Se você usa o YouTube para poder estudar sozinho, o que você tem que fazer é assistir aos vídeos de vários canais de inglês, não apenas de um, mas assista de vários, porque cada um complementa uma parte. Então, se você assiste aqui a Medical English Life, você tem um tipo de conteúdo. Se você assiste ao canal do English in Brazil, você também tem um outro tipo de conteúdo. Se você assina o canal da Cíntia Sabino, também é outro tipo de conteúdo. Então, não se contenha apenas com uma única informação. Busque vários tipos de informação e complemente aquilo que você Agora, estuda. Tem alguma coisa que você faz que eu não falei aqui no vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu tenho certeza que várias pessoas aqui do canal Medical English Life vão querer saber. E quem sabe não vira um Dicas 2. Agora, pessoal, eu só peço um único favor, para que vocês deixem o like no vídeo, porque isso indica que o YouTube realmente pode recomendar esse vídeo, e compartilhem esse vídeo com várias pessoas que estejam aprendendo inglês, porque a situação do inglês realmente está ficando cada vez mais difícil, especialmente com pessoas mais novas que às vezes ainda não entendem por que o inglês é importante. Ok, guys? Thank you so much and see you real soon. Bye!